assim, concorreria, né? Porque eles não correm. Irmãos, nós ficamos aqui, vamos falar de uma história para criança, mas que tem muito a ver com a vida adulta. Eu digo isso porque essa história é uma das histórias que nós sempre relacionamos com os pequeninos. Eu até falei pela manhã que é uma música voltada com a história dessa passagem. É aquela musiquinha que você deve conhecer, da viuvinha pobre. Não é isso? Como é que é a mesma letra, irmãos? Jesus se agrada da ofertinha da criançada, fazendo assim, tirim-tim-tim, tirim-tim-tim, tirim-tim-tim. Essa música é muito bonitinha. Mas olha, deixa eu dizer uma coisa. Tem muita gente marmanja, adulta, crescida, que precisa ouvir essa música e aprender a lição que ela tem também. Eu até vou dizer mais. Eu me encontro nesse grupo. Eu espero que você seja desafiado a perceber e enxergar a oferta dessa viúva como algo muito menos comum entre nós do que a gente gostaria de admitir. E acho que isso tem tudo a ver com missões, com oferta, com recursos sendo levantados para a campanha. Eu sei que talvez esse sermão servisse muito melhor no início da campanha, mas eu penso que ele também tem muito para nos dizer na nossa trajetória com Deus, na vida da igreja, e mais do que isso, irmãos, mais do que isso, tem muito a ver com a maneira como nós nos relacionamos com o nosso dinheiro, a maneira como nós nos relacionamos com os bens que Deus tem entregue ao nosso cuidado. Abra então, eu vou ler dois textos, um deles em Marcos, capítulo 12, do verso 41 ao verso 44. Depois a gente vai ler Lucas, capítulo 24, do verso 1 ao verso 4. Então, são dois textos que falam dessa mesma história. E eu quero ler as duas passagens, porque em Marcos e em Lucas nós temos a mesma narrativa. Marcos dá uma informação a mais sobre o que acontece. Depois a gente vai ler Lucas também. Vamos começar primeiro lendo Marcos 12, de 41 a 44. Marcos 12, 41 a 44. É dito assim: assentando-se diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Vá agora para Lucas 21. Não é esgrima bíblico não, irmãos, mas é só para a gente ler o outro texto, que fala da mesma história, da mesma passagem, do mesmo acontecimento. E é dito assim: estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos. Porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento.
Até aqui a leitura do texto. Você vai deixar em Lucas 21, a gente vai voltar a essa passagem. Bíblia inteira, irmãos, tem 215 versículos que falam sobre fé, 218 que falam sobre salvação, e 2084 versículos que falam sobre dinheiro. 215 sobre fé, 218 sobre salvação, e nada menos e nada mais do que 2084 sobre dinheiro. A comparação é bastante interessante. Por que que há tanto texto na Bíblia sobre dinheiro? Não é para que a Bíblia se transforme numa espécie de manual de economia, porque ela não é isso. Mas eu queria supor, irmãos, e propor, na verdade, que de todas as coisas que a gente tem na vida, tudo que a gente experimenta, se relaciona, convive, nada tem maior potencial para ser um ídolo para nós do que o dinheiro. De tudo que a gente experimenta na nossa relação com as coisas à nossa volta, nada é mais poderosamente potencial a se transformar num ídolo do que o dinheiro. Não é à toa que Jesus disse em uma certa ocasião: olha, você não pode servir a dois senhores, porque você vai agradar um e desagradar o outro. E lembra do que ele está falando? Não se pode servir a Deus e a mamon. Significa dizer o seguinte: o dinheiro, quando elevado à categoria de ídolo, de Deus com letra minúscula, se transforma em mamon. E você pode abrir sua carteira e vai encontrar na sua carteira uma das duas coisas: ou você vai encontrar dinheiro, ou vai encontrar mamon. E não tem chance de uma outra coisa na vida ter mais poder para se transformar em algo idolatrado por você do que o dinheiro. Uma outra passagem diz que o amor ao dinheiro, inclusive, é a raiz de todos os males, as brigas, desentendimentos, arranca-rabos, todos os problemas do mundo, em grande medida estão a ver, e tem a ver, com dinheiro. O texto chega a dizer, irmãos, que gente avarenta, que é idólatra, Efésios 5, não herda o reino de Deus. Eu sei que dinheiro não é um problema só para gente rica, ou não é um problema que pode se transformar num ídolo só para gente rica. Mas o dinheiro também pode ser um problema para gente pobre, irmão. Pobre não está livre dessa armadilha, não, porque eu encontro um monte de gente pobre que faz do dinheiro o seu lugar comum e constitui a vida em torno do dinheiro. A ideia de que o dinheiro pode se transformar em um ídolo não é só um problema a ser enfrentado por gente que tem muito dele, mas também por gente que talvez não tenha e imagine que a solução dos seus problemas esteja no dinheiro. Já parou para pensar, irmãos, no número de comerciais de TV que propõem a você a solução para a sua vida através do dinheiro? É telecena, é tele não sei o quê, é roda da fortuna, é o Silvio Santos dizendo: quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? A ideia, portanto, é que o dinheiro é capaz de solucionar todos os problemas da sua vida. E tem gente que acredita, de fato, nisso e busca isso, mesmo sendo pessoas com pouco dinheiro. Talvez pelo dinheiro que perdeu, pelo dinheiro que nunca quis obter ou nunca pôde obter na vida. Eu, há umas semanas atrás, eu achei R$10 na rua. Já há um tempão que eu não achava um dinheiro assim. Aí eu desci do ônibus, fui andando para casa, tinha R$10 no chão. E eu fiquei muito feliz, porque achar dinheiro é um negócio bom, né, irmão? Não é legal achar dinheiro? R$10 então. Aí sabe o que isso produziu em mim? Toda vez que eu descia do ônibus, eu ficava olhando para o chão. Tem gente que vive a vida olhando para o chão, irmão. Aí Deus falou assim para mim: olha para o céu, meu filho. É aqui em cima que está a tua segurança, não aí embaixo. A ideia é que o problema do dinheiro não é só para quem tem muito, não, mas quem tem pouco também fica tentando resolver a vida em torno dele. Mas isso tem muito a ver, irmãos, com missões.
Deixa eu dizer uma coisa aqui. A evangelização dos povos não alcançados não é um problema de falta de recursos. Hoje no mundo existem 6 bilhões de seres humanos, dos quais 3 bilhões não conhecem a Jesus. 3 bilhões, esse número é espantoso. Metade da população do planeta Terra atualmente não conhece a Cristo. E eu sou daqueles que entendem, irmão, que nós temos como povo de Deus todos os recursos necessários para enviar missionários para todas essas regiões. Nosso problema não é falta de recurso. Deus já deu para a igreja todo o recurso necessário para isso. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente não sabe ou não está fazendo a coisa certa com esse dinheiro. Meu ponto é que nós poderíamos ter muito mais missionários do que a gente tem se aprendêssemos a fazer a coisa certa com os recursos que Deus nos tem dado. Digo mais, lamentavelmente, povos muito mais pobres do que os nossos, daqui do leste e do ocidente, têm produzido esforços muito mais rentáveis para a obra missionária. Esses dias eu estava lendo que a igreja da Índia, que é uma igreja muito mais pobre do que a igreja americana, brasileira, envia muito mais missionários do que as igrejas abastadas e abençoadas com riquezas do lado de cá. Lamentável dizer, irmãos, que a gente não aprendeu a fazer a coisa certa com os recursos que Deus nos tem dado. E esse texto ensina para a gente algumas lições preciosas sobre a atitude dessa viúva pobre, que eu gostaria, alimento no meu coração uma esperança de ver na minha própria vida, mas ver mais presente na vida da igreja, irmãos. A vida de Deus flui na vida dessa mulher de uma maneira surpreendente e desafiadora para nós. A grandeza dessa mulher é de fato uma coisa que deveria nos inspirar a repetir, a reproduzir, a imitar os passos dela. Vamos primeiro entender o que essa mulher está fazendo com o dinheiro dela. E você já viu que não é muito dinheiro, né? Ela é uma mulher pobre. E você sabe que é a única vez em todo o Novo Testamento que a palavra pobre aparece usando os termos que Lucas usa. A palavra aqui é de uma pessoa muito, mas muito pobre mesmo. Porque a pobreza também tem suas categorias, né? Eu lembro de uma canção de infância que diz assim: eu sou pobre, pobre, pobre de maré, maré. Eu sou pobre, pobre, pobre de maré desci. Essa mulher é pobre, pobre, pobre. E ela está numa categoria de pobreza muito mais pobre do que em geral a gente coloca as pessoas. Ela é pobre mesmo. É paupérrima. Ela é viúva. Mas ela também é alguém que não tem nome. O texto não dá nem o nome da mulher para a gente. Ela está no anonimato. Nós não sabemos quem ela é, mas ela é apenas identificada como uma viúva. E o que ela fez? Jesus está sentado, observando um momento que acontecia no templo de Jerusalém. Vamos lembrar como é que era o esquema do templo. Havia um primeiro lugar chamado de Santo dos Santos. Lá só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano para apresentar a oferta em nome do povo. Lembra que ele ia com uma cordinha amarrada na cintura e com um sininho. Se o sino toca, ele está vivo. Se o sino para de tocar, ele está morto e puxa ele pela corda. Entre o Santo dos Santos e o sumo sacerdote, havia um véu. O véu que rasgou-se por ocasião da morte do Senhor Jesus de alto a baixo. Esse lugar é um lugar exclusivo dos sacerdotes. Ele está aqui, há uma parede que separa esse lugar do restante dos lugares do templo. Depois dele é um outro pátio.
um pátio dos homens. Nesse pátio só entra homem. Esse é um pátio também cercado de paredes em que ninguém a não ser os homens tem acesso. E depois desse pátio tem um outro pátio, anterior ao primeiro, que também é cercado de muros, que é o pátio das mulheres. E fora desses pátios havia o lugar dos gentios, que não chegavam nem a entrar no santuário. Nesse pátio das mulheres, haviam 6 salas. Em cada sala haviam gasofiláceos. Há uma discussão se esses gasofiláceos eram em forma de trombeta ou se eles faziam o desenho de uma trombeta. O fato é que cada sala tinha esses gasofiláceos. E neles haviam escrito o que a oferta se destinava. Oferta para pobre, oferta para o serviço do templo, oferta para o trabalho de proselitismo, oferta para várias coisas. Era nesse pátio que estava essa mulher. E como é que Jesus diferencia os ricos dela? O texto diz que os ricos traziam grande quantia de dinheiro. Tem uma coisa curiosa, é que a oferta lá não era entregada no envelopezinho, né? Aqui você bota no envelope, escreve, né? Esconde, para saber que ninguém pode saber quanto que você está dando. Não tinha nada disso. A oferta era dada de maneira declarada, em dinheiro, em espécie. E como é que funcionava? Os ricos vinham, e todo rico, irmão, por ser rico, não é sarado. Ele não carrega peso, né? Rico bota empregado para carregar peso, né? Preso não, peso. E os empregados vinham com bacias enormes de dinheiro. Então vinha aquele sujeito rico, na frente, bonitão. O rico é assim, né? Rico veste bem e anda empinado, né? Então eu sou o rico. E ele vem, ó. Então o gasofilácio aqui. Ele para e o servo dele vem e derrama aquela dinheiro. E vem o segundo. E o terceiro. E eram volumes de dinheiro. Lá também está uma mulher. Deus diz que ela é pobre. Como é que Jesus sabe que ela é pobre? Pobre tem as suas feições também, né? A face magra, né? Está com fome, está cansado. É pobre, irmão. Ela vem. Ela é viúva. Como é que Jesus sabe que ela é viúva? Viúvas no Brasil se vestiam de preto até pouco tempo atrás. Naquele tempo as viúvas também tinham uma veste muito característica. E ela vem com 2 moedinhas. Deixa eu dar para você a noção do valor das moedas dela. O dinheiro que circulava naquela época era o denário. Um denário equivale a um ano inteiro de trabalho de um trabalhador sem gastar um único real. Um denário equivale a uma quantia bastante significativa. É como se você pudesse pegar o seu salário e guardar ele por 1 ano sem gastar. Havia outras moedas tão valiosas quanto, por exemplo, a dracma, que era o outro nome do denário. Dracma e denário eram semelhantes, mas essas dracmas podiam ter valores associados, 2 dracmas, 4 dracmas. E como se não bastasse, esses valores exorbitantes podiam ser categorizados como mina. Uma mina valia 100 denários. E um talento, 6.000 denários. Aquele sujeito lá da parábola que recebeu talento, recebeu dinheiro à beça, irmão. É que ele era ruim de trabalho e não conseguiu desenvolver o dinheiro. Agora, pega o seguinte na sua cabeça. Esses ricos davam denários e denários e denários e denários. Essa viúva chega com um quadrante em 2 moedas que são as 2 menores moedas
circulando na época de Jesus. 2 leptons. Se você pegar um denário e dividir ele por 60 partes, uma dessas partes representa um quadrante. Vou repetir. O valor que ela está entregando em 2 leptons, que são as 2 menores moedas da época, representam 1/60 do denário. Ou seja, é o mesmo que o denário dividido por 60 partes. Imagina então a gente fazendo a contabilidade lá naquele tempo, né? Então eu chamei aqui o José Cláudio para ser o tesoureiro, e eu pego lá os soldados do templo, que ficavam ali olhando para ninguém meter a mão na mufunfa, né? Tinha que alguém olhar esse negócio. Depois eles recolhiam a grana e iam contar. Aí estamos lá contando. 1 denário, 100 denários, 2 dracmas, tetradracmas. E agora temos 1 talento, temos 6.000 denários, 8.000 denários, 7.000 denários. Terminou a contagem? Não, tem 2 moedinhas aqui. 2 leptonzinhos. Coisa michuruca, merreca. Merreca. Aí o Cláudio pergunta para mim, bota no relatório, pastor? Vale a pena contabilizar? Ou a gente deixa isso para lá? O que a gente faz com esse dinheirinho aqui? Que apareceu? Esse dinheirinho que não é nada. Vai servir para quase nada. Inclui ou não? Essas são as 2 únicas moedas que chamam a atenção de Jesus. De tudo aquilo que está sendo colocado pelos ricos em grande quantidade, Jesus diz assim, olha, ela deu muito mais do que todos eles. Sabe por quê? Porque todos eles deram do que sobrava. Deixa eu dizer uma coisa aqui, irmãos. Todos nós aqui, inclusive eu, damos para Deus do que sobra. Sobra. Eu e você jamais fizemos um movimento parecido com o dessa mulher. Nós sempre damos o que sobra. E a oferta dela é muito mais valiosa. Porque o texto diz que ela deu como oferta tudo o que possuía. Todo o seu sustento. Você conhece a história daquele menino? O pai dele falou assim para ele, meu filho, estão aqui 2 moedas. Uma moeda você compra sorvete para você, e a outra moeda você compra, ou melhor, dá para o Senhor. Uma moeda você compra o sorvete, a outra você dá para o Senhor. O menino pegou as moedas feliz da vida e foi correndo comprar o sorvete. Correndo ele caiu, tropeçou, uma moedinha saiu da mão dele e caiu no bueiro. Aí ele falou para ele, já vai a moeda do Senhor. Já vai a moeda, perdi a moeda do Senhor. Nós sempre damos o que sobra, irmãos. Sempre. A vida dessa mulher é desafiadora porque ela muda, altera, refaz, desafia a gente a repensar muito a maneira como nós tratamos o dinheiro em nossa própria vida. E deixa eu dar para você então 5 lições que essa mulher dá para a gente com essa atitude. Eu acho que agora eu caminho mais para exposição, além da história em si. A primeira delas é a seguinte: a oferta da viúva pobre nos faz lembrar que a motivação é muito mais importante do que a ação. Repete isso para mim, irmão. A motivação... Não, fala direito, irmão. Vamos lá. A motivação é mais importante do que a ação. Olha, se você doa para Deus e doa para Deus tudo que você tem, não é tanto o valor que conta,
mas o que motiva você a dar. O que a gente vê nesse texto é a aplicação prática de um princípio que Paulo vai usar com a igreja de Corinto, quando ele está falando de oferta para a igreja pobre da Judéia. Ele quer levantar uma oferta nessa igreja e diz assim: olha, eu espero que vocês sejam generosos com aquela igreja. E é curioso que ele não faz, irmãos, pressão sobre a vontade da igreja, não faz discurso que possa emocionar a igreja. O princípio que ele usa é o seguinte: vocês conhecem a graça de Deus. A graça de Deus que fez vocês ricos por causa da pobreza do Senhor Jesus. Olha, se vocês foram feitos ricos por causa da pobreza dele, e se vocês entendem que a pobreza dele os tornou ricos, o dinheiro foi dado para vocês, não mais como um fim em si mesmo, mas para que vocês sejam generosos também, da mesma maneira que Jesus foi por vocês. Essa mulher faz a gente entender que Deus não está olhando tanto para a ação em si, irmão. Ele está olhando para aquilo que motiva o nosso coração. E essa mulher entendeu que uma vez que ela foi alcançada por essa graça deixa ela sem nenhuma justificativa, nenhuma desculpa, para não ser generosa com a oferta que ela estava entregando para os pobres. É curioso, porque ela era tão pobre, mas se preocupou com outro pobre tanto quanto ela poderia se preocupar consigo mesma. Esse é o chamado, irmãos, é para que o dinheiro funcione na nossa vida, não como um fim em si mesmo, mas como um meio para a gente ser generoso com aqueles que não foram alcançados pela mesma graça que fez-nos ricos pela pobreza de Jesus. Você sabe que uma coisa que vai surpreender a gente no grande dia em que a gente for dar conta a Deus da nossa vida é a tal da câmera secreta, a câmera escondida. Você já deve ter visto esse tipo de pegadinha da câmera escondida, não tem? Aquela câmera que fica lá e o sujeito fica sendo filmado sem saber, não é? Não é assim que funciona? E é engraçado porque você vê a reação da pessoa sem que ela saiba que aquilo tudo é armado. Mas o princípio da câmera escondida é um princípio que a gente deveria levar para o terreno espiritual. Vou explicar. Enquanto eu estou aqui falando com você, Deus está filmando o meu coração e o seu coração. Está filmando, irmão. Aí, eu posso até estar pregando, mas no meu coração eu posso estar pensando assim: rapaz, eu prego demais. Sou bom pra caramba, hein? E não é que eu prego, estou pregando pra caramba essa noite, irmão. Aí naquele dia lá, vai passar o filme, irmão. Passar o filme do que eu falei e daquilo que está gravado na câmera escondida. E eu já vou antecipar uma coisa aqui para você, irmão. Um monte de coisa que a gente fez é melhor que ninguém saiba. Não é? Melhor que ninguém saiba. Tem um monte de coisa que eu fiz, irmão, que eu não quero que passe porque é palha, vai queimar, não serve para nada. As motivações eram falsas, equivocadas, pecaminosas. Essa mulher lembra que Jesus está olhando para as nossas motivações, não tanto para o valor da oferta em si. Por isso que essa mulher dá muito mais do que todos os outros ricos. Lembra disso, irmão? Deus está olhando pela câmera escondida. O Eterno tem gravações e gravações, DVDs e DVDs, né? Isso é brincadeira, irmão. Mas é só para você entender que o primeiro princípio que essa mulher nos faz perceber é que motivação é mais importante do que a ação. Segundo princípio, nem tudo que encanta os homens encanta a Deus. Repete isso comigo. Nem tudo que encanta os homens encanta a Deus. De novo, nem tudo que encanta os homens encanta a Deus. A gente olharia para essa situação e diria assim: rapaz, não é que o pessoal deu um monte? Mas Jesus não está nem um pouco preocupado com esses valores exorbitantes. Sabe o que impressiona ele? As duas moedinhas.
Eu essa semana entrei numa discussão boa com alguém que me dizia assim: rapaz, não tem esse templo aí de Salomão aí que estão fazendo em São Paulo? Que negócio bonito, né? Aí eu deixei a pessoa falar, né? Deus deve estar impressionado. Aí eu falei assim, eu acho que não. Acho que não. Sabe por quê? Porque nem tudo que encanta os homens encanta Deus. Nem tudo que encanta os homens encanta Deus. O que encanta Deus é essa oferta dada dessa maneira generosa, desprendida, integral da mulher. É aqui que Deus se encanta, irmãos. Não é isso que a Bíblia fala? Você não deve dar por necessidade, por constrangimento, porque Deus ama quem dá com alegria. Esqueça disso não, irmão. Nem tudo que encanta os homens encanta Deus. Terceiro princípio: o seu muito pode ser pouco e o seu pouco pode ser muito. Vamos lá? O seu muito pode ser pouco e o seu pouco pode ser muito. Essa mulher está dizendo o seguinte, que às vezes o muito que a gente dá é pouco. Quando o pouco que tem gente dando é muito. Os valores se relativizam nessa passagem. E eu vou dizer uma coisa, irmãos. Tem muita gente imaginando que está dando muito, quando na verdade está dando muito pouco. Esses ricos da época imaginavam que a quantia que davam era muito, mas não era, porque era o que sobrava. Ao passo que essa mulher, embora tenha dado pouco, deu muito, porque o que ela deu foi dado de maneira sacrificial. Aqui está o ponto. Chamado da Bíblia para nós com relação aos nossos recursos financeiros é para assumir uma postura sacrificial com eles. Explicar melhor. Fique contente com as necessidades básicas da vida sendo contempladas. E eu não estou dizendo aqui para nenhum de nós abrir mão de necessidades básicas da vida e pagar e fechar as contas do mês. O que eu estou dizendo aqui é que a atitude dessa mulher assume, desafia a gente a, uma vez contemplada essas necessidades, fazermos um movimento sacrificial para abrirmos mão de determinados luxos, de determinados confortos, para eles serem aplicados em prol daqueles que podem ser abençoados por nós. Irmãos, eu acho que há 3 níveis da gente trabalhar o nosso dinheiro. O primeiro deles é roubar para ter. Roubar para ter. Tem gente que rouba para ter. Segundo nível é trabalhar para ter. E essa tem sido a mensagem que bate a nossa tela de TV o tempo todo. Compre, 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 tenha, tenha, tenha. Esse é o nível que a maioria esmagadora de nós está com relação às nossas finanças. A gente trabalha para ter, trabalha para comprar, trabalha para comprar, trabalha para comprar. Mas há um outro nível, que é o chamado da Bíblia para a gente. É trabalhar para ter, mas é trabalhar também para doar. Para ofertar generosamente por aqueles que podem ser alcançados pela nossa oferta generosa. Essa mulher lembra para a gente que o nosso muito pode ser muito pouco, porque ele está sendo usado na lógica do que sobra. Quando o chamado é para ser muito mais generoso do que a gente tem sido, uma vez que de fato nós trabalhamos não só para ter, mas também para doar, para aqueles que carecem desse tipo de bênção também. Quarto princípio. Sirva a Deus descomplicadamente. Vamos repetir isso? Sirva a Deus descomplicadamente. Essa mulher é uma mulher descomplicada. Sabe o que ela faz? Entra na fila,
e entrega a oferta dela. Sai sem nome, sem identidade, sem endereço, mas faz o que muita gente naquela época não estava fazendo. E faz sem complicar, irmão. Faz sem complicar. Serve sem complicar. Serve de maneira desprendida. Amado, como tem gente chata e complicada servindo a Deus. Ah, pastor, eu dou uma oferta tão boa e meu nome não sai no boletim. O senhor esqueceu do meu aniversário, pastor? Eu já sou ex-membro da igreja? Ah, pastor, eu faço tanto, mas ninguém me reconhece. Ah, pastor, isso magoa. Eu choro. Gente complicada, irmão. Essa mulher descomplicada, ela vai lá, não quer chamar a atenção de ninguém, não quer os louros de nada para si, e dá tudo que ela tem. Ah, mas pastor, era só 2 moedinhas, mas era tudo, irmão. Tudo. Sem complicação. Sem esperar efeitos que fossem favoráveis a ela. Porque, olha, se é uma coisa que às vezes promove uma certa complicação na igreja, é que pessoas que às vezes acham que estão dando muito, acham que têm o direito de serem tratadas de maneira diferenciada. Gente que imagina que porque está participando mais financeiramente, passa a ter crédito, gordura, passa a ter tratamento diferenciado. Não, irmão, não. Essa mulher é descomplicada nesse sentido. E ela serve a Deus de maneira descomplicada. 5º e último princípio. Confie ao Senhor o seu futuro. Vamos repetir? Confie ao Senhor o seu futuro. Como é que termina essa história, irmãos? O que aconteceu depois dela ter dado a oferta? Você sabe? Não, não sabe. Nem eu sei. Porque o texto não diz nada. Não dá o nome dela. E não diz o que aconteceu depois. Será que a viúva foi abençoada com algum denário depois por algum daqueles ricaços? Não sei. Não sei. Ela ganhou alguma oferta em troca? Jesus chamou os discípulos, vai lá, pega a viúva lá, traz ela aqui, que a gente vai abençoá-la aqui agora. Nós não sabemos. Não sabemos nem se ela depois passou fome, porque ela deu tudo que ela tinha. Deu tudo que ela tinha. Tudo. Se havia pouco, agora ela não tem nada. Nada. Sabe o que ela está fazendo aqui, irmãos? Mostrando para a gente que dinheiro não é lugar seguro para ninguém. Você tem hoje e não tem amanhã. Você pode ter muito agora para não ter nenhum depois. E lamentavelmente, a nossa geração está fazendo do dinheiro um lugar seguro, um lugar equivocado para muitas e muitas almas. Há até um evangelho sendo pregado por aí, que não é evangelho coisa nenhuma, que parece dar a entender que é o dinheiro que dá para a gente segurança, mas não dá coisa nenhuma, irmão. Primeiro porque empresas falem, você fica desempregado, bate de carro, batem no seu carro, você perde fortunas, ganha herança e depois gasta tudo. Acaba, irmão, o dinheiro acaba. E você sabe que agora, depois dessa bolha econômica nos Estados Unidos, um dos efeitos mais devastadores foi o número de pessoas que se suicidaram, porque perderam quantias enormes de dinheiro. Mas a gente está fazendo isso por muito menos. Dando tiro na cabeça, se jogando de prédio. Essa mulher está dizendo assim, eu já aprendi a confiar o meu futuro a Deus. Eu entrego tudo, porque eu sei que Ele jamais me desampara. Nós não sabemos o que aconteceu com essa mulher, mas sabemos que Deus cuida dos órfãos e das viúvas, mas sabemos também que Ele cuida do seu povo. Mas o desafio aqui, amados, é aprender a confiar o nosso futuro a Ele.
Deixa eu ler um texto onde isso aparece, para terminar. Hebreus capítulo 13. Veja que coisa maravilhosa o que temos nessa passagem de Hebreus, irmãos. Hebreus capítulo 13. Veja os versos 5 e o verso 6. Seja, Hebreus 13, 5 e 6. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com coisas que tendes. Porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Ouve isso aí com atenção, irmão. De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Sabe por que isso aqui, irmão? Porque Jesus já foi abandonado completamente por nós. E Deus não vai cobrar a conta duas vezes. Ele não vai abandonar a gente jamais. E aqui o contexto é de questões de necessidades básicas, de questões financeiras. Porque o verso 5 diz: seja a vida de vocês sem avareza. Não deixem o dinheiro ser o lugar de segurança da alma de vocês. Pelo contrário, contentem-se com o que vocês têm. Porque ele tem dito: não tenham, não trabalhem só para ter, trabalhem para também serem generosos. Por quê? Porque ele garante que ele não vai nos deixar, ele garante que jamais vai nos abandonar, ele garante que ele é nosso auxílio, que ele jamais vai nos deixar sem amparo. Essa mulher, irmãos, entendeu esse texto como pouca gente está entendendo hoje em dia. Eu vou confessar meu pecado, irmão. Vou começar por mim, né? Vou começar a confissão aqui. Eu faço movimentos muito tímidos nessa direção. Muito tímidos. Nós somos uma geração que ainda acredita muito mais na segurança do recurso financeiro do que na segurança que Deus tem para nos oferecer. Lamentavelmente, a oferta da viúva pobre não tem sido a nossa oferta. Em geral, nós temos caminhado na direção de entregar aquilo que nos sobra. Mas Deus chama a gente para experimentar esse nível de confiança. Entrega o teu futuro a Ele, irmão. E Ele jamais vai te desamparar, jamais vai te decepcionar, jamais vai te deixar de ser seu auxílio. Deixa eu aplicar isso para a gente, terminar com isso. Primeira aplicação eu queria dirigir àqueles que precisam reorganizar a sua vida na direção do que esse texto está nos ensinando. Eu queria muito, irmão, que você entendesse que não participar da vida financeira da igreja, não participar da oferta missionária, não se envolver com os desafios que incluem a gente participar financeiramente da vida e da propagação do Evangelho, tem a ver com você não ter entendido ainda o local em que o Evangelho nos coloca com relação ao nosso dinheiro. Meu desejo é que você seja levado a perceber que você já passou da hora de reorganizar a sua vida nessa direção. Que de fato, a graça de Deus em Cristo nos faz pessoas que não temos mais agora no dinheiro o nosso lugar de segurança. Que nós não trabalhamos mais para ter, trabalhamos para ter e para doar. Esse é o chamado do Evangelho para a gente. E amado, se você não está caminhando nessa direção, eu temo que você tenha transformado o dinheiro em um ídolo no seu coração. E de verdade, a viúva pobre chama a gente para pensar até que ponto não precisamos aprender com ela a transbordar generosamente na direção daquilo
que de fato é legítimo, glorifica e exalta o nome do Senhor. Segunda aplicação. Gente que imagina que está dando pouco, quando na verdade está dando muito. Eu quero aquietar o seu coração, irmão. Lembra que o que encanta os homens não encanta Deus. Que o muito pode ser pouco e o pouco pode ser muito. E eu não estou aqui ignorando, irmãos, o esforço que muitos de nós têm feito na direção das campanhas de missões. E eu louvo a Deus pela vida dos irmãos. Louvo mesmo. E sei que muita gente tem dado de maneira sacrificial em alguns desses momentos. O que eu quero só tranquilizar é que eu não estou falando aqui de valores de oferta. E tem gente que às vezes pensa assim, mas pastor, a minha oferta é tão pequenininha, é tão miudinha. Mas amado, você é miudinho para quem? É miudinho para você, irmão. Mas não é miudinho para Deus. Não é miudinho para Deus, porque isso pode ser acompanhado do elemento que está presente na vida dessa viúva. Não se deixe intimidar, não se deixe diminuir pela ideia de que a oferta em si e o seu valor em si é que são importantes. Lembre que motivação é muito mais importante do que ação. Portanto, não se cobre, mas faça aquilo que tiver ao seu alcance, de maneira sacrificial. Mesmo que isso pareça muito pouco aos teus olhos. Mas caminhe nessa direção. Terceira e última aplicação. Gente que tem dado só do que sobra. Eu me incluo aqui. Amado, ponha a sua esperança em Deus. Ponha a sua esperança em Deus. Confie a Ele o seu futuro. Digo mais. Lembre-se que o nosso chamado não é para juntar tesouros na terra. Nosso chamado é para juntar tesouros nos céus. Onde a traça, a ferrugem não consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Que de fato num tempo como o nosso, em que o dinheiro tem escravizado muita gente, a gente encare campanhas como essa como oportunidades para sermos como a viúva pobre, que com as suas 2 moedinhas, 2 leptons, 1 quadrante, 1 60avos do denário, 2 moedinhas de 1 centavo, chamaram a atenção do Senhor. Que nosso coração caminhe mais na direção do que essa mulher tem para nos ensinar. E que essa história seja mais do que uma canção bonitinha, cantada por nós. Seja de fato um desafio para a nossa vida. Feche seus olhos. Vamos falar.